Olá pessoal, tudo bem? Então nós estamos aqui para o nosso encontro de catequese, devido às circunstâncias da restrição de locais por conta do coronavírus, nós vamos fazer por vídeo, né? Estamos gravando esse vídeo para o encontro de hoje. Como já foi falado, né, e explicado no grupo, o encontro de hoje é sobre a leitura orante da Bíblia. Então nós vamos conversar sobre a leitura orante da Bíblia. Então nós vamos fazer esse encontro por vídeo, na semana que vem o próximo encontro também, e vamos assim dando continuidade à nossa catequese. E vamos estar com esse vídeo no grupo, e aí você pode colocar a sua dúvida, a sua participação, e depois junto com a sua família você vai fazer a sua oração, a sua leitura orante e colocar as fotos no grupo, para que a gente possa incentivar as pessoas a rezar em família. Nesse momento em que a maioria das pessoas estão recolhidas em suas casas, o pedido da igreja é que aproveitemos para fazer a oração em família. Então o tema de hoje é passos para a leitura orante da palavra. Então muito se fala sobre a leitura orante da palavra e algumas pessoas até acham que é uma coisa meio mística tal, mas na verdade ela é bem simples. Elas são alguns passos em que você vai fazer a leitura da palavra. Aí você vai meditar sobre aquela palavra, né? O que ela representa, o que ela quer dizer, o que Jesus quis dizer, o que o profeta quis dizer, o que o apóstolo quis dizer durante aquela leitura. O que Deus está falando na palavra que é lida. E após você refletir sobre a palavra, você vai fazer um momento seu de meditação, né? O que essa palavra traz para mim? O que eu posso mudar, o que eu posso melhorar com a palavra que eu estou lendo. E aí, após isso, um momento de silêncio, onde você vai ouvir o que Deus tem para dizer para você. Então, você lê a palavra, você analisa, medita sobre a palavra, depois você vê o que você pode melhorar a partir dessa palavra, e depois você escuta Deus no momento de oração. Por isso, a leitura orante da Bíblia. Então, o primeiro passo por uma leitura orante da Bíblia, seguindo o livro da catequese, né, que nós estamos acompanhando, é a pacificação interior. Esse primeiro passo ainda não é a leitura orante, mas sem ele não é possível preparar-se para a oração. Uma das mais frequentes dificuldades que se ouve por parte de quem busca as experiências pessoais de oração refere-se ao problema da falta de concentração para orar. Então, quando eu vou fazer uma oração orante, uma leitura orante da Bíblia, eu preciso, oração orante não existe, né? Perdão, fazer uma leitura orante da Bíblia. Eu preciso primeiramente me concentrar, eu preciso preparar o ambiente. Aqui eu trouxe, né, uma vela simples, uns anjinhos, uma estátua, uma imagem de santo que você tenha na sua casa, um lugar que seja tranquilo, sem barulho, sem as pessoas estarem te incomodando, sem distrações, né, televisão ligada, o rádio. Para quê? Para que você possa ter aquele momento de concentração. Hoje em dia é muito comum as crianças estudarem ouvindo videogame, assistindo vídeos no celular, fazer multitarefas, né, fone de ouvido enquanto faz outra atividade. Mas para fazer um momento de oração, você precisa silenciar a mente, o corpo e o coração. E você precisa se preparar para fazer a leitura orante da Bíblia. Buscar uma posição confortável que favoreça o relaxamento do corpo. Com os olhos fechados, sem pressa, tenta sentir os principais órgãos do próprio corpo. Pode-se começar pela cabeça, depois passa a sentir os braços, vale o mesmo para o peito, as costas, o abdômen, a coluna, etc. Esse ato de sentir as principais partes do corpo é um poderoso meio para facilitar a concentração. Então você, antes de começar a leitura da Bíblia, para fazer a leitura orante, você vai sentar numa posição relaxada, cômoda, no sofá, ou na sua cama, ou numa cadeira, e vai ficar ali, relaxando um pouquinho, esquecendo os problemas, as coisas que tem que fazer, e vai perceber o seu corpo, a sua respiração, seu batimento cardíaco,
né, as pernas, os braços, e vai relaxando para que você possa se concentrar na leitura. E aí nós entramos na leitura orante da Bíblia. Qual que é o primeiro passo? Invocação ao Espírito Santo. Após a classificação, passa-se imediatamente para o primeiro momento pessoal de oração. Não é preciso muitas palavras. Então o que você vai fazer antes de rezar a Bíblia? Você vai fazer o nome do Pai, reza a oração do Vinde Espírito Santo e faz uma oração para Deus. Senhor, me abençoe, me guarde, minha família, prepara o meu coração, derrama o Espírito Santo para que essas palavras entrem no meu coração e mudem minha vida, que me aproxime mais de você. Você vai falar com suas próprias palavras, pode ser em voz alta ou pode ser só no seu pensamento, mas você vai rezar antes de começar a ler. Segundo ponto, pedir perdão a Deus e também perdoar. Para falar com intimidade a alguém, é dispensável estar em paz. Imagina um amigo. Você tem seu amigo e aí lá vocês brigaram. Então você não vai do nada voltar a falar com ele. Você vai chegar nele, desculpa aí, aquele dia eu estava meio irritado, estava meio com pressa. Você faz as pazes com ele para depois voltar a conversar, voltar à amizade. Então com a palavra de Deus é a mesma coisa. Toda vez que nós pecamos, nós estamos brigando, vamos dizer assim, com Deus. Então eu tenho que voltar à minha paz com Deus. E como que eu faço isso? Pedindo perdão a Deus pelos meus erros, perdoando as pessoas que erraram contra mim e me magoaram, e me perdoando pelas minhas falhas. Você faz um exame de consciência, aonde eu errei, eu peço perdão. Eu me perdoo e perdoo as pessoas. E me preparo para buscar ser melhor. Se eu vou ler a Bíblia, se eu vou ler a palavra de Deus, é porque já é um passo de que eu quero ser alguém melhor, que eu quero melhorar. Então, esse momento de perdão é importante para que nós estejamos com intimidade com Deus. Aí o terceiro passo, aí finalmente vamos ler a Bíblia. Ler atentamente o texto escolhido do Evangelho. Agora, tendo preparado a interioridade do seu coração, já pode orante ler o texto da palavra. Não deve ser uma leitura apressada. É preciso ler várias vezes sem pressa. É um modo de deixar o Senhor falar. Na oração de muitos, é quase só o orante que fala. E fala, e fala, e fala. Mas chegou a hora e a graça de aprender a ouvir o Senhor. Então, a leitura da Bíblia, você vai escolher uma passagem bíblica para ler. Então, você vai ter lá a sua Bíblia, uma passagem bíblica. Você pode usar um marca-texto para marcar as passagens, como a gente costuma usar aqui em casa. E aí você vai ler aquele versículo com calma, ver se você entendeu todas as palavras, ver se você entendeu o contexto. Lê uma, duas vezes, para que você possa fazer a leitura orante da Bíblia. Então não adianta pegar um texto muito longo e ler muito rapidamente. É melhor um texto curto e que você leia com calma. Se você já faz a oração em casa com sua família, se você já lê a Bíblia, você vai ler aonde você está acostumado. Quem costuma ir à missa e ter o Deus conosco, lá tem as leituras da liturgia de todos os dias. Você pode seguir o Deus conosco para fazer a leitura. Ou então, uma forma que eu gosto muito e que eu utilizo em casa, você vai começar agora a ler a Bíblia. Eu estou vendo esse encontro de catequese, estou vendo esse vídeo e vou começar a fazer a leitura da Bíblia. O que eu recomendo para você? Que na sua Bíblia, você vai na carta de São João. Então, como que eu recomendo se você está começando a fazer leitura? As epístolas de São João. Eu tenho o Evangelho de São João, que é um dos evangelhos, e nós temos as epístolas. Então, a primeira epístola é de São João. Então, você está começando com a sua família a fazer a leitura orante da Bíblia. Começa pela epístola de São João. Lê as 3 epístolas primeiro. Por quê? Quando você pega um livro normal, o que você pensa? Bom, vou começar do começo ao fim. Eu vou começar do início, Começar do início. Só que a Bíblia, se você for começar do início, você começa de Gênesis. E a Bíblia não é um livro histórico, não é um livro de um romance, ela é a palavra de Deus para a nossa salvação. Então, para começar,
nós começamos com a Epístola de São João, porque ela vai falar do amor de Deus e da salvação, da vida eterna que Ele nos reserva. Depois que você terminar de ler as 3 epístolas, elas são curtas e é uma leitura que você vai ver que em poucos dias você vai concluir ela. Depois, você vai para o Evangelho de São João, que conta a vida de Jesus e a história de salvação. E São João continua mostrando o amor que Deus tem por nós. Depois que você terminar o Evangelho de São João, aí você lê os 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Lucas e Marcos, que contam a história da salvação também, e eles se completam e têm passagens semelhantes para que você entenda toda a história, que nós estamos na Quaresma, vamos entrar na Semana Santa. Ao ler os evangelhos, você vai entender tudo aquilo que aconteceu e tudo que Jesus passou para nos salvar. Depois disso, você vai ler o Novo Testamento, todas as cartas dos apóstolos, as cartas de São Paulo, de São Pedro, e só depois disso que você vai para o Antigo Testamento. Ok? Então, você escolheu lá a sua leitura. Você pode ler uma leitura que você já está acostumado a ler na sua família. Você pode ler a indicação de Deus conosco, da liturgia diária. Todos os dias tem missa, então para todo dia tem uma leitura do dia. Você pode buscar na internet, no Deus conosco, ou você pode vir e fazer começar como eu indiquei. Começa com as epístolas de São João e depois com o Evangelho de São João. Então, depois que você leu atentamente o texto, imaginar o cenário apresentado pelo texto. Após a leitura atenta, com nossos olhos e com a inteligência, chegou a hora de ler com a imaginação a mesma palavra. Trata-se de criar na mente as imagens do que foi lido. Não é fantasiar ou inventar, ou buscar no texto que você gostou. É preciso fidelidade ao texto, mas você precisa tentar vivenciar aquele momento. Imaginar, né? Nossa, na passagem que Jesus encontra com a samaritana no poço de Jacó. Como que foi isso, né? Como que era ali o cenário da região, né? A samaritana vai ali buscar água no poço, encontra Jesus e começa a conversar com ele. Então você imagina aquele cenário, se você estivesse ali, se você fizesse parte daquele momento. Se você fosse um dos hebreus ali perto de Jesus, um dos apóstolos, se você estivesse tendo ali aquele diálogo com Jesus. Depois, inserir-se no cenário, tornando-se um dos protagonistas. Este é um momento extraordinário para o encontro pessoal com Jesus. Após ler, reler e ter lido o texto também com a imaginação, você já dispõe de familiaridade para inserir-se no cenário, como um dos participantes. Então, se você se colocar ali naquele cenário, se eu estivesse ali naquele momento, né, se isso estivesse acontecendo hoje, Jesus está aqui no poço de Jacó, eu estou ali com ele. Ou Jesus está curando o paralítico, eu estou ali junto, vendo o que está acontecendo. Ou quando Jesus está sendo crucificado, ou quando ele ressuscita, quando ele aparece para os apóstolos em Pentecostes, né? A passagem que você está lendo, você vai vivenciar, né, como seria se você estivesse ali naquele momento. E por último, para encerrar esse momento, minhas palavras de adesão e propósito. A palavra do Senhor já foi lida com a inteligência e com a imaginação. O orante já entrou no cenário do Evangelho, tornou-se um dos personagens. E como se tivesse entrado no texto e ouvido a palavra do Senhor. Chegou, pois, o momento da resposta. Será uma palavra de gratidão, uma súplica ou a manifestação de uma esperança. O mais importante é que não sejam palavras marcadas por interesses subjetivos e de natureza egocêntrica. Então, após a leitura, você fez todo esse processo, né? Você se preparou interiormente, preparou o ambiente, leu o texto, meditou sobre o texto, né? Como que era naquela época lá, como que era o cenário, como que eu me sentiria estando ali, né? Como seria se eu estivesse ali junto com Jesus. Após fazer isso, você vai dar a sua resposta. Ou seja, a partir do que eu li hoje, o que eu posso melhorar em minha vida? Aqui Jesus está falando que a gente tem que ter mais paciência. Então eu vou começar. Será que eu estou tendo paciência? Será que minha paciência é suficiente? É como Jesus espera? Ou eu preciso melhorar?
Então, após a leitura, eu tenho que dar uma resposta ao Senhor. O que eu posso melhorar a partir do momento que eu li essa palavra? A leitura orante, ela também é um estudo. Quando você vai na escola e o professor dá aula, você aprende algo novo. Você aprende a fazer uma conta nova, aprende algo de geografia, o nome de uma cidade, aprende na ciência alguma coisa nova. Então, sabe aquela aula que o professor pergunta, o que você entendeu? Você fica quieto, ele pergunta alguma dúvida, ninguém fala nada. Quando ninguém fala nada é que não entendeu nada, né? Não é assim na escola? Então a palavra de Deus é a mesma coisa. Jesus falou comigo através da palavra. E o que vai mudar no meu coração? Como que eu vou melhorar? E após isso, um momento de silêncio e de oração. Daí você encerra, você fica em silêncio, deixa seu coração entrar em contato com Deus, Deus falar no seu coração, para você poder encerrar a oração. Certo? Então, isso é a leitura orante da Bíblia. Ela parece um pouco mecânico, um pouco assim complicado, mas você vai fazendo todos os dias, você vai pegando o hábito e aquilo vai ficando mais natural para você fazer. Vai depender do seu tempo. Se você tiver mais tempo, você faz uma leitura orante mais longa. Se você tiver um pouco tempo, hoje o dia está corrido, está atribulado, eu faço uma leitura orante mais curta. Mas todos os passos eu posso fazer todo dia. Preparar o ambiente, eu já deixo meu lugarzinho pronto para leitura. Preparo o meu coração, leio o texto, medito sobre o texto, me insiro no texto e dou minha resposta para Jesus. Senhor, o que eu posso melhorar a partir disso que o Senhor está me falando? E aí tem dia que você vai fazer isso rapidamente, e tem dia que você vai estar com calma, tranquilo, e você vai fazer com bem mais calma, bem mais longo, e vai tornar aquilo um hábito na sua vida, para que a sua intimidade com a palavra do Senhor cresça, e com a intimidade crescendo, vai crescer o seu amor, você vai se encher do Espírito Santo, ok? E não esqueça, antes de começar, faz a oração do vinho do Espírito Santo, para que o Espírito Santo te conduza durante a leitura. E a palavra de Deus, ela não é um livro histórico e não é um livro de receitas nem um livro de geografia. Ele é um livro de teologia. Nela, Jesus nos ensina o que temos que fazer. Então, a mesma palavra que serviu para os hebreus, serviu na Idade Média, serve para nós hoje. Porque ela é Jesus nos dizendo como temos que viver para ter uma vida plena e uma vida eterna. Uma vida em abundância do amor de Deus e a salvação, que Jesus já conquistou para nós e que nós só precisamos tomar posse dessa vida eterna através da palavra de Deus. Eu agradeço a todos, bons estudos, boas orações, vamos aí ter paciência neste momento, não ter pânico, não ter alarde, seguir a orientação das autoridades da igreja, e aí, depois que você assistir esse vídeo, no grupo de catequese, você dá lá o joinha para confirmar a sua presença, né? Eu assisti o vídeo, participei. Se tiver alguma dúvida, você vai escrever no grupo. E na semana que vem, para o próximo encontro, o próximo tema, nós vamos continuar com os vídeos. Até que, se Deus quiser, passe essa epidemia e possamos voltar, com a graça de Deus, às atividades normais. Então, obrigado a você que acompanhou o vídeo. Coisa simples, feito aqui em casa mesmo. O importante não é eu estar falando aqui, não é a qualidade do vídeo. É a palavra de Deus que você vai rezar todos os dias na sua casa. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.